Olá, pessoal! Olá, quartos anos da nossa rede de educação municipal. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora a nossa aula de matemática. SEAD explica, o professor vai explicar a matemática para vocês. E hoje nós vamos falar, olha o título da aula, Descobrindo as grandezas e medidas. O que são medidas, pessoal? Vocês sabem aí o que são medidas? Então, bora lá para a nossa aula. O desafio ao final dessa aula, você vai ser capaz de compreender o que são grandezas e o que são medidas, identificar situações onde que usamos medidas no dia a dia e também conhecer a importância de medir com precisão. Bora lá? Então vamos para a nossa aula, turma dos quartos anos. Hoje nós vamos começar uma aventura fascinante pelo mundo das grandezas e medidas. Você sabia que medimos coisas o tempo todo? A altura da mesa, o peso da sua mochila, a quantidade de suco no seu copo, enfim, pessoal, tudo isso são medidas, tudo que nós medimos. Prepare-se então para descobrir como que o mundo fica mais organizado quando nós sabemos medir. Você está preparada? Você está preparado para essa descoberta? Vamos então começar aqui explicando as medidas. Nós vamos entender o que são medidas. Primeiro, medir significa descobrir quanto de alguma coisa temos. Quanto suco tem no copo, qual o tamanho do seu caderno, né? Qual o peso da maçã. Então, medir significa descobrir quanto de alguma coisa nós temos. Pega aí esse conceito, pega aí essa ideia, porque ela vai ser importante para o decorrer das nossas próximas aulas. Então nós vamos colocar, pessoal, esses três tipos principais de medidas, que vai ser comprimento, né, que vai ser o quão grande algo é, o quão alto algo é, o quão largo algo é, ou, né, o longo de algo é, certo? Então, comprimento, grande, alto, largo. E a massa? Massa é a medida que nós vamos chamar para o quanto pesa alguma coisa. O peso, né? Alguma coisa tem um peso, então a gente chama de massa. Professor, então quando eu subo na balança, eu posso falar que aquela é a minha massa? Exatamente. Não é legal falar o peso, né? O meu peso é. Não, fala a minha massa é. Porque massa é o nome da medida para peso. E capacidade é quanto líquido cabe em um recipiente, quanta quantidade que vai caber no recipiente. Então nós chamamos de capacidade, certo? Então olha só, medidas podem ser de comprimento, massa ou capacidade. Pega essa aí que vocês vão precisar disso para as próximas aulas. Mas por que nós medimos? Primeiro, óbvio, né, pessoal? Para comparar objetos, para falar, olha, esse é mais pesado, esse é mais alto. Ou também para saber se algo vai caber no lugar. Eu tenho uma mesinha, preciso saber se ela vai caber ali naquele lugar. O que eu vou fazer? Medir, né, pegar aí uma fita métrica, uma régua, medir o espaço, medir o objeto para saber se vai caber. Então, para saber se algo vai caber no lugar, ou também para comprar a quantidade certa. Vou chegar lá no mercado e vou falar, olha, me dê 3 quilos de carne. Então, significa que o quê? A pessoa vai pegar uma quantidade de carne para ver a massa que eu pedi, que é os 3 quilos, então eu vou pagar o valor correspondente a eles. Ou ainda, para seguir a receita ou instrução. Estou assistindo aí, né, na TV, passando a receita de alguma coisa e fala 3 xícaras de farinha de trigo. O que eu vou fazer?
pegar uma xícara e vou olhar a capacidade dela, se é aquela capacidade que estão falando, para seguir então uma receita. Viu, pessoal? O quanto de medidas nós usamos? O quanto que as medidas são importantes para o nosso dia a dia? Então, olha como está no nosso dia a dia, na prática. Vamos imaginar que você quer comprar uma mesa nova para o seu quarto. Então, primeiro, você mede o espaço disponível no seu quarto. Comprimento. Verifica se consegue carregar a mesa. Massa, que é o peso, né? Terceiro, vê se o vaso d'água cabe na mesa. Capacidade. Então, sem medir, sem usar a matemática das medidas, você poderia comprar uma mesa muito grande, muito pesada ou muito pequena. Percebeu, pessoal, como que as medidas nos ajudam a tomar decisões inteligentes? E aí, nós estamos aqui para isso, né? Para aprender matemática e tomar decisões inteligentes. Para aprender matemática e tomar decisões inteligentes a partir do quê? Da matemática. Então, hora do exercício, agora é sua vez. Agora é a sua vez de pegar, olha só, de pegar o seu telefone, ó, de pegar o seu caderno. Se você está assistindo pelo telefone, pelo computador, não importa. Importa é que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que anotar. Professor, mas para que anotar? Pode só a resposta? Não. Tem que ser pergunta e resposta, porque quando você anota, você está colocando o quê? Você está colocando na sua memória o registro aí da sua aprendizagem, certo? Então agora é a sua vez. Anote no caderno. Pense em 3 situações em seu dia a dia que você ou a sua família precisam medir algo. E anote aí no seu caderno. Exercício 2. Se você quer saber se o seu livro cabe na mochila, que tipo de medida você precisa fazer? Então pense com calma e resolva cada uma e logo vamos mostrar o quê? Vamos mostrar a resposta, certo? Já vou para a resposta, pessoal. Vamos aí para a nossa resposta. Exercício número 1. A resposta, gente, são vários exemplos que vocês podem medir aí na casa de vocês, né? Por exemplo, medir ingrediente para cozinhar, medir a altura para as roupas, medir o combustível do carro. Então, usamos as medidas constantemente para resolver problemas práticos do dia a dia. E a resposta da questão número 2, medida de comprimento, que é o tamanho do livro, e o espaço na mochila, precisamos então comparar as dimensões do livro com o espaço disponível na mochila. Parabéns por ter participado aí da nossa atividade, por ter participado da nossa aula. Vamos chegando ao final dessa nossa aula e na aula de hoje nós aprendemos o quê? Aprendemos que medidas nos ajudam a descobrir quanto temos de algo. Existem medidas de comprimento, nós falamos aí, né, de comprimento, de massa e capacidade. O professor até colocou aqui para vocês, ó, os exemplos em forma de desenho. Então, de amarelo aí a régua, está falando de quê? Comprimento. A balança, né? Olha só que maçã pesada essa da imagem. 1,5 kg de maçã, gente, só se for de chumbo, né? Essa maçã e olha lá. Então, massa e capacidade, que é a quantidade que vai ter aí de líquido ou, né, também pode ser de grãos para um recipiente. Medimos então para quê? Para tomar decisões inteligentes. E lembre-se, medir nos ajuda a organizar, nos ajuda a entender melhor o mundo. E na próxima aula você vai conhecer as medidas de comprimento e as suas unidades. Então essa é só uma aula de introdução, que nós vamos ter muitas aulas aí sobre medidas e eu espero você, conto com você na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!